Acho que estamos ao vivo. Boa tarde a você que está participando ao vivo conosco aqui do nosso primeiro webinário, que faz parte do simpósio ABED de metodologia de ensino híbrido na educação básica. E nós temos aqui a alegria e a honra de poder estar pela ABED. Vamos ter vários convidados em vários encontros para debater esse, que é um tema candente, importante, urgente, para nós repensarmos a nossa educação, não apenas nesse momento que estamos vivenciando de pandemia, mas também nos momentos pós-pandemia, a médio e a longo prazo que vamos ter pela frente. É um momento de transformação. Eu sou Luciano Sattler, sou membro do Comitê de Educação Básica da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. O nosso presidente, professor Frederic Lito, que nos encarregou de conduzir isso aqui com um grupo de especialistas. E eu tenho a honra de poder estar aqui hoje com a professora doutora Rita e o professor doutor Carlos Longo. A professora doutora Rita Maria Lino Tárcia, ela é doutora e mestre em Linguística, Semiótica e Linguística Geral pela USP, na FEFELESH da USP. É licenciada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professora adjunta do Departamento de Informática em Saúde da Unifesp, em São Paulo, e coordenadora pedagógica do curso de especialização em saúde da família da Universidade Aberta do SUS. Eu vou parar por aqui o currículo da Rita, que é muito extenso, ia tomar uns 10 minutos para a gente falar. Rita, seja bem-vinda, viu? E também a honra de ter aqui o professor doutor Carlos Longo. O professor doutor Carlos Roberto Juliano Longo é PhD, doutor em Gestão e MBA pela Universidade Newcastle upon Tyne, na Inglaterra, graduado em Engenharia Civil, trabalhou na Universidade Positivo como diretor de EAD, também trabalhou no Grupo Laureate, foi quem ajudou na implantação, quem liderou a implantação da FGV Online, tem também uma vasta experiência na área de ensino híbrido e da educação à distância. Seja bem-vindo, professor Carlos Longo. Nós temos apenas 1 hora para esse encontro. Você, por favor, mande aí o seu comentário, suas perguntas. Nós pretendemos fazer um momento introdutório aí de até uns 35 a 40 minutos e, em seguida, abrir para o debate com vocês via chat, que vocês vão mandar as perguntas e nós vamos tentar respondê-las aqui ao vivo. Vocês vão ver na descrição do vídeo que nós só temos uma apresentação, vou fazê-la agora no início, e que está à sua disposição para você poder baixar ela na íntegra no site da ABED. Eu vou compartilhar essa apresentação agora, só para servir aí para nós iniciarmos a nossa conversa, sabermos de que nós estamos falando. A nossa apresentação, então, hoje nós vamos abordar as metodologias ativas dentro do ensino híbrido, com uma ênfase nas escolas. Tá? Primeiramente, eu quero te convidar a se associar à ABED. Você tem aí o nosso site, www.abed.org.br. Quando você baixar essa apresentação, você clique na imagem desses 2 livros e você vai poder baixar na íntegra, gratuitamente, essas 2 publicações. A primeira, Educação à Distância, Estado da Arte, nós publicamos há alguns anos atrás, ganhou um prêmio Jabuti, depois o Estado da Arte número 2. Então, esses 2 livros a ABED disponibiliza para vocês gratuitamente, para vocês poderem avançar aí nos seus estudos sobre o ensino híbrido e a educação à distância. Está no nosso site para você baixar, junto com muitos materiais outros que nós disponibilizamos. Falar de ensino híbrido, nós estamos falando de um assunto complexo. Primeiro, que o que nós estamos vivendo hoje, o ensino remoto emergencial, ainda não é um ensino híbrido, né? Nós temos um problema hoje gravíssimo, que é a crise do acesso, que revela a desigualdade e que tem problemas tanto nas escolas privadas, mas principalmente nas escolas públicas, e essa migração forçada para o digital, sem um planejamento prévio, e que gera uma série de problemas,
temos professores, gestores, formuladores de política pública fazendo um trabalho grandioso, heróico, mas que realmente nós estamos sofrendo pela falta de planejamento prévio e os problemas de acesso em todos os níveis. Nós temos aí os portais de apoio dos sistemas de ensino, onde são disponibilizados recursos didáticos online, mas que geralmente são usados, né, de forma complementar às práticas de ensino, não são ainda o ensino híbrido. Então, a ideia do nosso simpósio e de todos os webinários que virão é mostrar realmente o que é o ensino híbrido, que exige uma mudança na cultura da escola, numa cultura das equipes gestoras e uma mudança na arquitetura pedagógica, a forma como nós concebemos a própria relação de ensino e aprendizagem, isso que a gente espera colaborar a partir de uma base científica, das melhores práticas, para a gente poder desenhar aí estratégias de ensino híbrido para as escolas. Nós queremos alertar também para os riscos de precarização que nós, às vezes, sentimos em alguns discursos, de tratar o ensino híbrido como uma forma de economia, de precarização do trabalho, de querer, às vezes, tirar o professor da equação, da relação de ensino e aprendizagem. Nós vamos tratar disso, inclusive com convidados do setor público, para poder conversar conosco nas próximas edições. O ensino híbrido, então, ele é um assunto urgente, porque ele passa a ser a opção primordial, não apenas motivado pela pandemia, mas também porque com a implementação da BNCC e com um olhar especialmente no novo ensino médio, nós precisamos aproveitar esse momento agora para repensar o futuro da escola com a incorporação do ensino híbrido de alta qualidade. Quando nós olhamos em algumas revisões da literatura recentes, eles apontam para nós que existem vários tipos de ensino híbrido. Nós temos aí o suplementar, quando o estudante trabalha na sala de aula com apoio do professor, depois continua os seus estudos em ambientes virtuais, sozinho. Nós temos a rotação de estudos, quando o aluno tem uma rotina de estudos em sala de aula, com acompanhamento de professor presencial, e no ambiente virtual, com um outro professor online, trabalhando temas conjuntamente. Nós temos a sala de aula invertida, chamada Flipped Classroom, em que o estudo inicia em ambientes virtuais e a sala de aula física geralmente é para desenvolver projetos e atividades mais participativos. Você tem um laboratório rotacional, em que você desenvolve atividades numa sala de aula tradicional e, em seguida, ou antes, você trabalha ainda dentro da escola com as atividades online realizadas em laboratórios específicos para isso. E nós temos o chamado híbrido colaborativo síncrono, em que você tem a comunicação na sala de aula, com o apoio do professor, liderança do professor, e ele pode contar com alunos presenciais e remotos participando da aula ao mesmo tempo. E o dual colaborativo, em que você usa basicamente esse modelo, mas trabalhando com portfólios, e que você pode fazer uma parte síncrona ou assíncrona, e investe mais, inclusive, no chamado peer-to-peer, que é a aprendizagem entre pares. Nós estamos aí à beira de um retorno gradual, que nos obriga a pensar no híbrido, que depende de atos e decretos normativos de cada município. Os desafios que nós temos nesse retorno são tanto de infraestrutura logística e aspectos pedagógicos, né? E aí nós destacamos o bem-estar psicológico e socioemocional, que vai ser pensado, mas tudo isso aqui, existem hoje uma série de orientações a respeito disso, e nós nos colocamos à disposição de vocês na ABED para ajudá-los a encontrar orientações sobre isso. Destacamos os componentes de qualidade do ensino híbrido, suporte técnico, serviços escolares e a gestão. E encerramos aqui essa breve apresentação que está à sua disposição aí na descrição do próprio YouTube, para você poder baixar, e você vai reparar que depois desse slide final, tem vários recursos adicionais que você pode usar, pesquisar, clicar, para ajudar aí na sua jornada de aprendizagem junto conosco sobre o ensino híbrido na educação básica. Feita essa breve e corrida introdução,
porque a nossa live, a proposta é não passar de 1 hora. Eu gostaria, então, de passar a palavra à professora Rita, que vai fazer uma abordagem especialmente nas questões pedagógicas, com a sua vasta experiência na questão do ensino híbrido. Por favor, professora Rita. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade de estar com vocês, em nome da ABED, e cumprimentar todos os participantes que estão conosco, buscando conhecimento, buscando ideias, buscando refletir sobre esse novo momento que a gente está vivendo, né? Então, é uma alegria enorme. E, como disse o professor Luciano, são muitas as possibilidades que nós temos neste momento. E quando temos muitas possibilidades, nós também temos muitas inquietações. Estamos aí findando quase o 5º mês em que estamos num distanciamento social, num isolamento domiciliar, e claro que as nossas vidas foram muito alteradas, as vidas dos nossos alunos, das crianças, dos jovens, e nós estamos aprendendo a lidar com este novo tempo. Porém, quando nós entramos no cenário da pandemia, nós passamos um final de semana e rapidamente nós tivemos as atividades suspensas e o mundo parou. Agora, nós estamos planejando o retorno. E este planejamento é extremamente importante. Como o professor comentou, eu sou pedagoga por formação. O meu olhar em relação à educação à distância, ao ensino, à educação híbrida, é um olhar muito pedagógico. E eu acredito, neste momento, que o planejamento é fundamental. O planejamento que olha para as diretrizes educacionais. Então, nós precisamos, sim, acompanharmos quais são os decretos, as portarias, e eu recomendo fortemente que quem está na educação básica procure as orientações nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, o parecer 5 de 2020, já homologado, o parecer 11 de 2020, que está aí aguardando homologação. São orientações importantes que o Conselho nos traz para esse planejamento. Temos que conhecer a nossa realidade, a nossa comunidade, entendendo que há pesquisas que apontam que as crianças e os jovens, quando da interrupção da rotina escolar, alguns conhecimentos, algumas habilidades adquiridas, elas acabam sendo perdidas. Eles deixam de trabalhar com esses conhecimentos e com essas habilidades. Por outro lado, a vivência durante esse período de distanciamento social e isolamento familiar, essa vivência trouxe experiências novas, trouxe novas competências, novas habilidades. Então, o primeiro passo é o passo que o planejamento nos orienta. Vamos olhar para os nossos alunos, vamos acolher os nossos alunos, pensar qual é a necessidade deles neste momento. Por isso, a ideia de uma observação, de uma avaliação diagnóstica, para que nós possamos nos preparar para recebê-los. Teremos estratégias para esse retorno. Então, em alguns momentos, teremos alunos presenciais na sala de aula, alunos que estarão em atividades escolares presenciais, teremos alunos que estarão em atividade remota ainda, e alunos que estão utilizando recursos de educação à distância. Então, é importante nós olharmos como planejar a nossa ação educativa, como nós, enquanto professores, vamos nos organizar, vamos criar as situações de aprendizagem de forma sensata, equilibrada, tranquila, para receber os nossos alunos. E no meu ponto de vista, gente, é muito importante lidarmos com o coletivo, sairmos daquele espaço que era o nosso espaço exclusivo da sala de aula, para encontrarmos os nossos colegas, conversarmos com os colegas, professores, coordenadores, articularmos o planejamento didático com a gestão. Então, o professor Luciano trouxe aí o slide que aponta a necessidade da gestão, do suporte técnico,
e também da nossa relação enquanto profissionais de educação naquela escola, naquela comunidade escolar. Aproximarmos-nos das famílias, dos pais, do apoio, para buscar o apoio deles, porque a situação é nova para todos nós, professores, diretores, coordenadores, profissionais da educação, para as famílias, para as crianças, para os jovens. Então, é por meio do diálogo que nós vamos entendendo juntos como vamos superando essa nova etapa que nós vamos vivenciar, que será o retorno às atividades presenciais. E é bem interessante no sentido de que o desafio não está só na estratégia presencial à distância. O desafio está na organização do nosso plano de ação educativa, partindo dos nossos objetivos educacionais. Então, vamos redimensionar os nossos objetivos. Temos aí a BNCC, que nos aponta questões mais interdisciplinares, competências socioemocionais, que precisam ser trabalhadas nesse momento. Vamos rever o nosso conteúdo, considerando aí as matrizes de avaliação da educação básica. Vamos verificar quais os conteúdos que são necessários para serem trabalhados nesse momento e vamos buscar estratégias que dialoguem com o cenário que nós estamos vivendo, procurando auxiliar os nossos alunos a compreenderem a realidade que nós todos estamos vivendo. Então, nesse sentido, é que nós vamos considerar o momento presencial para que ele seja rico no seu potencial de socialização, de acolhimento, de vivência, de prática, e preparar o ambiente virtual de modo a subsidiar recursos e condições para uma aprendizagem, talvez de caráter mais cognitivo, mais exploratório, voltado para as pesquisas. Então, essa articulação entre o presencial e os recursos digitais, a educação à distância, é que vai trazer a potência deste novo momento. Por isso, a formação dos professores no sentido de compartilharmos as experiências. Este momento é um momento de formação. Eu olhei aqui e eu estou muito feliz de encontrar alunos, ex-alunos, profissionais de diferentes regiões do país. Nós estamos trocando experiências, pontos de vista, mas cada realidade é uma realidade. Então, nos aproximarmos dessas realidades, da realidade que nós vivemos, o nosso contexto, as condições da nossa escola, como aproximarmos dos alunos, como articularmos as situações de aprendizagem. Esse, no meu ponto de vista, é o grande desafio e é o diferencial. Por isso, pensarmos de forma sistêmica, não mais isolado, nem as disciplinas, nem o nosso trabalho, nem a nossa ação como docente. Pensarmos na comunidade educativa, no coletivo, porque é este coletivo que vai nos trazer a segurança, o compartilhamento, a maturidade, para nós evoluirmos nesse momento que é um desafio, mas que também é um momento rico de possibilidades e de mudanças. Na verdade, já faz algum tempo que, teoricamente, nós estamos estudando novas abordagens pedagógicas, que nós estamos trabalhando com novas possibilidades, temos aí teorias como o conectivismo. A gente sabia que as mudanças estavam acontecendo, mas talvez de maneira mais isolada, mais simples, mais distante. Agora, nesse cenário, todos nós vivemos a mudança, e agora todos nós estamos preparados para ela. Nós estamos aprendendo a aprender efetivamente. E quando nós aprendemos a aprender, nós ensinamos os nossos alunos a aprender também. E por isso,
buscarmos as melhores estratégias, mas nós precisamos também, como professores, nos abrirmos para elas. Eu não trabalho há pouco tempo com EAD, eu trabalho já faz um tempinho. E neste momento, eu estou compartilhando com a minha filha, com amigos, novos recursos, novas tecnologias. Nós estamos sempre aprendendo agora. Isso nos dá uma tranquilidade, porque dialogando com os colegas, acompanhando a reação dos nossos alunos, procurando rever a nossa prática, fazendo escolhas, conhecendo as tecnologias para verificar qual o melhor programa, qual a melhor estratégia, qual o melhor caminho para atingirmos os nossos objetivos. Esse será o nosso diferencial. É de acolhimento, de aceitação, de serenidade. Nós teremos muitas orientações, muitos cuidados sanitários. Nós temos que observar as condições de saúde das nossas crianças, dos jovens, das famílias. Então, pensar na ação educativa, não só de um conteúdo, mas da formação destas crianças para esse novo momento, para esse novo cenário, para esse novo mundo que todos nós estamos vivendo. Então, ao mesmo tempo que a gente sente uma grande inquietação, porque será um retorno certamente diferente de quando nós deixamos lá no mês de março, mas abrirmos-nos para o novo, abrirmos-nos para aprendermos a lidar com as tecnologias, para selecionarmos os melhores recursos, que é o princípio de um planejamento adequado, é selecionarmos os recursos para atingirmos os objetivos educacionais. Então, rever esse objetivo, analisar esses conteúdos e buscar essa infinidade de recursos tecnológicos com os quais hoje a gente está tendo contato e conhecimento. Então, é um trabalho que motiva, inquieta, mas que com certeza fará parte da construção desta nova história, que nós vamos realizar junto, efetivamente, com os nossos alunos. Não só para eles, mas junto com eles. E aí nós vamos aprender muito com as nossas crianças, com os nossos jovens. E eu tenho certeza que a educação à distância, ela é um caminho, né? Eu vi aqui colegas da ABED conosco, né? O Wellington, que também está na diretoria da ABED, ele trouxe essa questão sobre a EAD, né? Será que esse ensino remoto emergencial é a EAD? Talvez não, porque ele foi muito emergencial. Essa fase já está terminando. O que dela nós vivemos e experimentamos e que é bom e positivo para nós levarmos para um novo ciclo. A educação à distância tem todo um princípio organizativo diferente do que foi a usarmos as aulas remotas, né? E 4 horas de aula remota, às vezes o tempo do período escolar com o aluno no computador. Agora a gente já viveu essa experiência. Foi uma emergência. Estamos retornando. Vamos planejar este novo retorno, aproveitando o que de bom nós aprendemos e construindo um novo cenário. O retorno tem estratégias, ou por grupos de alunos, ou por dias na semana. Vamos nos abrir para pensar um plano de ação que seja sensato, que seja eficaz, que trabalhe com as tecnologias, com atividades remotas, online, mas trazendo um novo contexto para esse novo mundo que nós estamos vivendo. E acolhendo todas as nossas crianças, toda a comunidade, porque este retorno é muito importante. Então, eu agradeço muito, era um pouco da minha reflexão que eu queria compartilhar com vocês, e sigo aqui acompanhando e super à disposição. Muito obrigada. Obrigado, professora Rita. A professora Rita, não sei se vocês sabem, mas há cerca de 10 anos atrás, se estou bem lembrado, ela lançou um dos primeiros livros do Brasil que tratava de blended learning. Então, nós fizemos uma reunião de alinhamento prévio
e chegamos à conclusão que muito do que foi dito há 10 anos atrás, hoje ainda tem a sua validade nessa questão do planejamento, né, e de nós também termos um pouco de paciência conosco mesmos, que nós vamos aprender juntos, de forma coletiva. Nós vamos voltar com a professora Rita ainda, temos algumas perguntas para colocar numa saia justa, mas no final. Mas agora vamos ouvir aí o professor Carlos Longo, que vai nos trazer bastante da sua vivência, da sua experiência, do seu conhecimento também, com essa ênfase na metodologia ativa, quando nós vamos implantar o ensino híbrido. Por favor, professor Carlos Longo. Obrigado, Luciano. Prazer estar aqui com todos vocês aqui. O pessoal está ali, estou vendo ali no chat, todo mundo bombando. Depois a Rita volta lá para publicar lá no chat o número dos pareceres aí. O CNE que está todo mundo perguntando, acho que é legal para as pessoas terem isso daí. Bem, eu acho que a gente está vivendo uma mudança. Se a gente parar para pensar, né, na educação à distância, no ensino superior, que a gente falar lá 98, 99 e tal, as mudanças naquela época eram mudanças porque tinham grupos de pessoas que tinham iniciativa, estava tendo um movimento no mundo, na educação superior, na educação à distância, que queriam mudar. Porém, a sociedade continuava, e o modelo de ensinar e aprender ainda era o mesmo de séculos atrás. Então, foi um processo que você tinha que enfrentar os desafios de uma mudança, de novas metodologias, de entender as tecnologias, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma sociedade que não sentia a necessidade de fazer isso. Por que eu vou mudar a minha forma de ensinar e aprender? Por que eu vou usar um computador, uma videoconferência, ou etc., qualquer termo? Era um momento onde a transformação social não existia. O que existia era um grupo de pesquisadores, professores, instituições que queriam testar um novo modelo e que demorou aí uma década, basicamente, para ele se consolidar e hoje está aí. A gente está vivendo hoje um momento diferente, porque mudanças em todas as partes da vida, elas só são concretizadas quando o ser humano, né, quando nós começamos a pensar diferente. Então, a gente está vivendo um momento onde a sociedade é híbrida, né? Os jovens, principalmente, né, eles vivem momentos híbridos na sua própria vida, né? Se relacionando com seus colegas, professores, amigos, usando tecnologia e uma grande maioria confinado em suas casas, com seus parentes e pessoas mais próximas dentro daquele momento. Mas o jovem já era híbrido antes, porque cada vez mais, né, a sociedade moderna, os jovens, as crianças, né, elas se relacionam. E o Brasil, nós somos um país muito curioso, né? A gente tende a mudar a sociedade através da educação superior. E é engraçado porque a gente tem 20% das pessoas que estudam, a gente tem 8 milhões de estudantes na educação superior e 40 milhões do ensino, né, infantil até o ensino médio. Então, é uma coisa engraçada. Como é que 8 milhões vai mudar 40, né? Então, eu acho que a primeira coisa importante de toda essa mudança que está acontecendo, forçada, infelizmente, por uma pandemia, mas é a gente começar a pensar que nós somos híbridos. E se nós somos híbridos, se a gente conseguir entender as demandas para o futuro, né, as competências que a gente precisa desenvolver nos jovens para ter uma sociedade no futuro, a gente vê que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, mas a educação híbrida é um futuro desejável. Só que a gente não tinha recebido um empurrãozinho, e vamos dizer que a pandemia deu um empurrãozão para a gente dentro desse processo. Mas o que é isso, né? O que é ser híbrido? O que é essas competências futuras e esse mundo de ensinar e aprender, ou aprender a aprender novo, traz para a gente? Primeiro, a gente tem que olhar para dentro das nossas instituições, né? A gente tem que olhar como é que eu, professor, me comporto no meu processo, como eu defino o meu plano de ensino. Porque eu posso ler vários artigos, ver várias metodologias, sala de aula invertida, rotação, dual, todos esses modelos, mas se eu, professor, não consigo entender que eu tenho que mudar,
minha postura, que eu tenho que mudar o meu plano de aula, que eu tenho que entender como eu trabalho as minhas próprias competências soft emocionais, como eu me comunico com o meu aluno, como eu melhor uso a tecnologia. E a tecnologia não tem que ser inteligência artificial, realidade aumentada. Pode ser simplesmente uma videoaula, pode ser o papel, pode ser até o telefone. Outro dia eu estava conversando numa instituição e o pessoal estava falando que fazia tutoria na educação superior usando o WhatsApp. Então, assim, a tecnologia ela tem que se adequar ao uso e não ser a mais sofisticada ou menos sofisticada. Então, tem uma postura institucional e dos professores e dos coordenadores acadêmicos muito grande. E a gente tem que descobrir, dentro dessa postura institucional, os novos papéis, né? Qual o novo papel do professor? Porque nós temos que nos transformar. O papel mudou, né? E não mudou porque é melhor ou é pior, mudou porque a percepção da sociedade mudou. O uso, né, da tecnologia, a forma, os novos saberes que a gente quer lidar, a formação para o futuro, porque a gente trabalha na educação para formar as futuras gerações. Então, eu não posso formar o meu aluno da maneira que eu fui formado, porque eu adorei a minha formação. Eu tenho que pensar esse novo processo. E esses novos papéis têm que se definir o novo papel do professor, o novo papel do aluno, o novo papel do coordenador pedagógico. Tem que surgir uma figura que em algumas instituições já tem. Eu fui 10 anos da Fundação Getúlio Vargas, a gente tinha esse papel quando a gente criou o FGV Online, que é o coordenador de metodologia. É o que provoca o pensamento, é aquele profissional que ele pesquisa e ele discute com professores e coordenadores pedagógicos novas formas de ensinar e de aprender. Ele coleta a percepção do estudante de ver quais são os modelos que ele tem e qual a melhor aplicabilidade daquilo. Não adianta eu querer ter o melhor modelo sofisticado de internet, de web, e fazer isso no interior da Amazônia, onde não tem rede. Talvez eu tenha que usar a televisão, talvez eu tenha que usar o rádio, talvez eu tenha que usar o papel. Mas ele tem que entender que a metodologia, a tecnologia não define o que eu faço. É a metodologia, os meus objetivos e os papéis definidos que vão adequar a melhor tecnologia para ser usada, né? E aí, com esses papéis definidos, a gente começa a pensar em novas estratégias educacionais. Aí sim, começa eu pensar se eu vou usar uma sala de aula invertida, se eu vou fazer um estudo entre pares, se eu vou fazer uma rotação. Porque se eu não preparei novos papéis, se eu não pensei a metodologia, e se eu não acessei qual é a melhor forma de acesso e uso dessa tecnologia pelos stakeholders, ou seja, alunos, professores e pais, a família, nós estamos falando do ensino básico, a família tem um papel relevante e importante dentro desse processo. Eu não posso definir uma estratégia sem pensar nisso. Aí, com a estratégia definida, eu uso as ferramentas. Eu posso usar a internet, eu posso usar a realidade aumentada, eu posso usar a inteligência artificial. Obviamente, eu não vou usar porque, poxa, está na moda. Olha, eu li na revista, o professor Luciano falou que a inteligência artificial é fantástico, e agora eu vou usar. Não, tem uso para isso, né? Se adequa ao perfil do seu aluno, se adequa ao perfil do seu professor. Se o seu professor está preparado para isso, você pode se preparar para usar novas tecnologias, mas antes você tem que preparar os atores desse processo. Porque o que aconteceu na pandemia é que aqueles docentes, escolas e todos, que não tinham a menor intenção de usar tecnologia na sua sala de aula, por mais que eles falassem, a tecnologia está aí, está aí, está aí, eles foram obrigados a usar por uma questão da pandemia. Agora nós vamos sair da pandemia e a gente tem que olhar a realidade que a gente vai enfrentar no futuro, onde as pessoas vão trabalhar mais em casa, onde a vida vai ser permeada por acesso a novas tecnologias, onde o aprender a aprender significa eu sair da minha zona do conforto, onde o aluno vai ser central nesse processo e o professor vai trabalhar como um coach. Ou seja, são novos saberes, novas metodologias e tecnologias que vão auxiliar para a implantação de todo esse processo. E aí nós vamos começar novas práticas.
E como todo mundo que já trabalhou em projetos usando tecnologia aplicada em educação, seja educação à distância, seja educação remota, seja algum tipo de mediação, sabe que toda inovação a gente comete muitos erros. A gente tem um aprendizado, uma curva de aprendizado. A gente aprende com o nosso aluno. Eu nunca esqueço, numa grande instituição que eu trabalhei, que a gente montou um projeto, mudou o LMS para uma coisa mais moderna possível, botou toda uma gamificação e começou a ter um monte de problema com alunos. Aí a gente começou a fazer grupo focal e os alunos falando para a gente, não, a gente não tem nenhum problema com a metodologia, a gente adora isso. Só que vocês têm que ensinar o seu professor a usar, porque ele não sabe usar o computador, ele não sabe o que é um game, ele não sabe se comunicar no ambiente virtual de aprendizado. E aí fica muito difícil para a gente acompanhar uma aula desse jeito. Então, a gente tem que trabalhar essas novas práticas e estar preparado para também aprender a aprender com essas novas práticas. E aí, esse processo de fusão entre atividades presenciais, atividades no mundo virtual, atividades de pesquisa, processos de relações interpessoais entre professores, coordenadores, projeto pedagógico, alunos entre alunos, aluno com professores. Essas metodologias vão transformar em modelos de cursos híbridos, que podem ser clássicos, mas eu posso, na minha instituição, descobrir um novo modelo, desde que ele tenha um resultado tangível e que eu possa mensurar o rendimento do meu aluno, do meu professor. Isso está agregando valor na formação desse público. Eu estou indo para um caminho virtuoso e estou transformando. Aí, eu começo a ter que documentar isso dentro de uma instituição. Eu tenho que olhar todos esses pareceres do Conselho Nacional de Educação, do MEC, porque o Brasil, as nossas leis, elas são interpretativas. Porque até, venhamos e convenhamos, os nossos colegas que estão lá em Brasília, que estão discutindo, na verdade, embora sejam grandes pessoas, conceituados educadores, mas eles também estão vivendo um mundo novo. Então, eles estão abrindo uma leque de hipóteses e permitindo com que as instituições experimentem essas hipóteses para que chegue a um denominador comum. Então, a gente tem que ajustar isso dentro desse processo. E isso tudo que eu estou falando, quando você chega nesse processo todo, né, você tem que olhar para dentro da sua instituição, fazer um diagnóstico para saber os gaps. Então, vamos, por exemplo, né, eu tenho um professor que ele não tem acesso à internet, ele não trabalha, ele não tem familiaridade nenhuma com novas tecnologias digitais. Então, tem que trazer um letramento digital para alguns professores. Eu tenho professores que têm um letramento digital, mas eles usam muito pouco metodologias ativas e outras formas de ensinar e aprender. Eles usam o ambiente digital muito mais para complementar o seu. Então, temos que trabalhar processo de ensino, metodologia, como eu amplifico esse processo. Eu tenho o meu aluno que ele participa de todos os grupos do Facebook, no Instagram e no WhatsApp, mas ele não gosta de estudar no ambiente virtual de aprendizado. Então, ele chega, quando ele vai para os momentos de aulas presenciais, ele tem dificuldade, ele não fez a pré-aula ou não faz a pós-aula. Então, todo esse processo de planejamento, de pensar holisticamente, né? Desde a hora que eu começo o meu plano de ensino até a hora que eu formo o meu aluno. E aí tem um desafio maior de todos, na minha opinião, que é como eu vou fazer a avaliação desse processo. Como é que eu mensuro que todo esse meu planejamento, o meu aluno está aprendendo a aprender, que ele está realizando coisas. E aí a gente tem que trabalhar muito o conceito da experimentação, do aprender fazendo. Que todo mundo fala, todo mundo adora dizer não, com a experimentação e tudo mais, mas a gente pratica muito pouco. E a gente tem que começar a praticar e fazer as avaliações baseadas no processo de observação, experimentação e criação do novo. Então, o que eu queria que vocês refletissem é que não vamos cometer enganos que já cometemos no passado, principalmente na educação superior. Não é implantar uma tecnologia nova que transforma um curso em híbrido.
não é ter a melhor ferramenta, a última modelo de tecnologia, ou gadget educacional, ou um aplicativo, que vai fazer melhorar a formação do seu aluno. É todo esse processo de entender os papéis, de pensar a metodologia como um todo, testar, readequar, porque quando eu planejo, quando eu erro, eu consigo consertar. Quando eu tento várias coisas ao mesmo tempo, eu costumo me perder, porque eu nunca sei aquilo que está certo, aquilo que está errado. Então, assim, o que eu queria nessa minha fala inicial aqui, provocar em vocês, é a gente fazer uma reflexão profunda desse processo, dos papéis, e começar a pensar, também a nos reinventarmos, usando novas metodologias, tecnologias antigas, mas que sejam mais adequadas para o processo educacional. Então, acho que esse que é a minha fala, e para botar um pouquinho dessa discussão para vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Longo. Vou pedir ao Maurício, que está nos ajudando, para retornar aqui com a professora Rita, para todos nos verem, nós vemos todos. Realmente chega a ser uma covardia a gente fazer um webinário de 1 hora sobre um tema dessa complexidade. Como eu falei, o simpósio vai ter vários encontros que a ABED espera colaborar pela difusão das boas práticas e do estado da arte e da ciência sobre o ensino híbrido. Mas eu queria pedir à professora Rita que comentasse, nós estávamos conversando há pouco, que acho que é numa resolução do CNE, houve uma menção ao híbrido, que talvez esteja um pouco diferente do que nós compreendemos como o ensino híbrido. E deixando claro para todos que essa confusão da terminologia, a confusão das diferentes abordagens que nós encontramos é comum no momento de transformação. Né? Então, eu queria que a professora Rita explicasse para nós como é que foi essa terminologia usada, a sua compreensão, e o que nós estamos tratando aqui é diferente ou é a mesma coisa? Então, eu acho que tem uma parte diferente e uma parte que é a mesma coisa, né? Quem me conhece sabe que eu costumo falar muito assim, concordo, mas não concordo. Talvez sim, talvez não. Vamos lá. Então, o que acontece? No parecer, nós temos, a partir de experiências internacionais, foi feita uma sistematização de estratégias de retorno. Então, nós temos, por exemplo, a estratégia intermitente. Isso quer dizer que os alunos estarão presencial na escola, em atividades presenciais, porém em dias alternados, eles não irão todos os dias. Temos uma estratégia chamada de alternada. Então, grupos de alunos vão para as atividades presenciais em dias alternados, grupos alternados. Temos aqueles que estão na excepcionalidade. Então, eles vão porque eles precisam ir para a escola. Outros que estão no virtual. Então, eles não podem ir para a escola, eles não vão para a escola e continuam com atividades virtuais. E tem uma estratégia chamada híbrida, que é uma estratégia de retorno que contempla várias outras. Então, que intercala o intermitente com o alternado, com o virtual. Por isso eu digo, talvez sim, talvez não, quando o professor Luciano pergunta se tem a mesma coisa, a mesma ideia. Eu entendo que o híbrido é quando a gente compõe. Então, não tem o mesmo entendimento, no meu ponto de vista, o termo híbrido no parecer, porque ele não está falando da composição de EAD presencial, ele está falando de composição de estratégias de retorno. Então, é um outro olhar. Porém, eu entendo que tem sim uma relação, na medida em que as estratégias de retorno se compõem com atividades presenciais e atividades em situação virtual, o que não necessariamente significa o remoto como aula. Né? Eu tive aqui uma colocação de que é muito difícil, no chat eu vi uma colocação de que é muito difícil lidar com aulas remotas com crianças de 6 a 10 anos, né? Dos anos iniciais do ensino fundamental. É muito difícil porque a concentração da criança para ficar 3, 4 horas no computador é complicado. Né? Agora, se a gente começa a pensar estratégias onde ele pode
produzir algo no seu contexto. Por isso, eu preciso conhecer a minha realidade, a realidade dos meus alunos, para propor atividades que ele realize na sua casa, que ele compartilhe no ambiente. Então, eu começo a usar o remoto, mas não com aulas faladas durante 4 horas. Então, eu acho que essa experiência do remoto nos trouxe, assim, o ponto de saturação, o que vale a pena, mas eu continuo muito forte na ideia de que a gente precisa de uma aproximação da comunidade educativa, entender a realidade das famílias, das escolas, das crianças, e como a gente pode explorar, e permitir que as crianças criem situações, né, que elas desenhem o que elas estão vendo pela janela, que elas contem como elas estão ajudando no trabalho da casa, que elas lidem com os gráficos, com os desenhos, com as notícias que estão sendo veiculadas. Então, assim, é o momento agora da gente aproveitar a experiência e criar, né? Porque não é fácil, gente, é difícil para todo mundo, eu sei que é, mas a gente vai superar, e a gente vai superar junto para um novo tempo de educação, tá? Depois eu volto a falar de avaliação, se der tempo. Obrigado, professora Rita. Eu queria pedir ao professor Carlos, uma das experiências mais recentes que você teve foi na Universidade Positivo, em que foram criados modelos de ensino híbrido, que não são assim de replicação em escala, né? Ou seja, obedece à realidade local. E aí, gente, só deixando claro que nós estamos trazendo algumas experiências do ensino superior, porque a questão do ensino híbrido na educação básica é uma novidade muito recente no Brasil. Por isso, a gente tenta aprender um pouco com experiências exitosas do ensino superior para a gente fazer a nossa transcrição, a nossa adaptação à realidade, que é diferente de cidade para cidade, de escola para escola, de sistema para sistema. Mas falar um pouco, professor Carlos, assim, algumas coisas, desafios que você implementou lá na Universidade Positivo, nas metodologias ativas, né? Tá legal, Luciano. Eu vou fazer só 3 comentários rápidos aqui que eu vi do pessoal do chat, né? Primeiro, o pessoal falou, como é que eu faço com o professor? Alguém comentou, eu não anotei aqui o nome, já pulou, com o professor. Eu acho que o professor, nesse instante, é o momento que você quer mudar o professor. Porque eu nunca vi um ser humano tão fragilizado na face da Terra com essa pandemia do que o professor. Porque ele saiu da noite para o dia para ser obrigado a entrar no ambiente virtual de aprendizagem ou uso de tecnologia. Então, eu acho que é o momento onde ele percebe que ele precisa aprender a aprender também, né? Porque esse é um ponto, eu acho que esse é o fácil. Alguém falou sobre realidade local, e eu acho que é fundamental, eu acho que até na minha fala eu falei, não adianta você usar a solução que você consegue tecnológica em São Paulo no interior da Amazônia. Então, acho que a realidade local é importante. E eu queria pegar um gancho na fala da Rita sobre as crianças, né, os pequenininhos, e a gente pensar storytelling e gamificação como complementação no ambiente virtual de aprendizado para a criança é fantástico, né? O que não pode é querer fazer uma palestra, né, uma aula, um webinar de 1 hora, achar que uma criança de 6 anos vai ficar ouvindo, né? Mas aí, voltando às experiências do ensino híbrido, eu acho que, assim, o que você pode fazer... A gente adotou um modelo usando sala de aula invertida e o aluno tendo uma pré-aula à distância, uma aula totalmente metodologia ativa de experiência e vivência presencial e uma pós-aula no ambiente virtual, onde faziam 2 processos avaliativos. Um na construção na aula presencial e o outro no entendimento dessa construção no ambiente virtual. E aí faria a avaliação dos alunos. Agora, esse modelo, para funcionar, ele prevê, primeiro, capacitar os professores, né? Rever todo o plano de ensino, porque a relação causa e efeito, quando eu monto o meu plano de ensino, que eu vou para a sala de aula e eu vou construindo com a minha turma aquilo que eu quero levar para aquele grupo, é uma coisa. Quando eu vou usar uma sala de aula invertida, eu tenho que dar um poder para o meu aluno, ele tem que construir os seus saberes com ele, e eu vou aplicar aquilo lá e eu vou ser um coach. Então, você tem toda a estratégia da sala de aula, é toda montada.
e uma disciplina afeta a outra. Então, o que o modelo de educação híbrida prevê é o seguinte: muito planejamento, usando ferramenta digital, muito treinamento e capacitação dos professores. E essa parte de metodologia, a gente usava um modelo que a gente fazia o seguinte: quando o professor ia dar aula, a Rita, inclusive, participou desse projeto lá com a gente tinha uma pessoa de metodologia que assistia os encontros presenciais e ela não falava nada, ela só observava em função do plano de aula que já tinha e depois revisava o projeto junto com o docente. Isso ia realimentando. Então, você vê que é um processo de construção coletiva, não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer na educação hoje, onde o professor ele monta lá o plano de aula dele, submete lá para a coordenação, e ele entra na sala de aula, fecha a porta e faz. É uma construção coletiva. Né? Então, eu acho que a educação híbrida, ela demanda da escola, da coordenação pedagógica e dos professores um trabalho integrado. Aquilo que a gente fala na sala de aula, tem que trabalhar em equipe, tem que construir a inteligência coletiva, desenvolver a criatividade. A gente agora tem que exercitar isso com os nossos colegas, com os nossos pares, com a direção da escola. E eu acho que esses são os grandes desafios de um modelo novo de educação. É repensar todo o modelo novamente. Obrigado, professor Longo. Nós temos aí agora 9 minutos da nossa urgência desse webinário. Eu quero pedir à professora Rita que falasse também um pouco, na sua visão, o maior desafio das metodologias ativas. E aí, é claro, gente, são diferentes as estratégias para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, séries iniciais do Fundamental 2, séries finais, ensino médio, o técnico profissionalizante. E a nossa ênfase aqui na BED é apontando já num diálogo com a BNCC, as mudanças que nós precisamos implementar a partir das possibilidades da BNCC, que vão se alinhar aí a essa chamada sociedade da informação, alguns chamam de economia digital. Então, dentro disso, professora Rita, metodologia ativa, você já falou de planejamento, dá uma outra dica para quem começa a planejar nesse sentido para a escola. A metodologia ativa, ela nos coloca na posição de um planejador, mais do que aquele que transmite conhecimento. Então, é importante reconhecer que o aluno pode conhecer, pode desenvolver conhecimento, que ele tem um conhecimento para ser compartilhado, e com base nesse conhecimento, aí nós vamos estabelecendo as relações, as discussões, e avançando na construção de novos conhecimentos. Então, para mim, pensar em metodologias ativas, metodologias em que o aluno participa do seu processo de aprendizagem e traz contribuições, parte da premissa de que o aluno tem sim conhecimento para compartilhar e que a gente precisa acreditar nisso. Se eu disser que ele não sabe e que não adianta eu perguntar o que ele pensa sobre isso, acabou a metodologia ativa. Depois de eu acreditar que o aluno pode sim nos trazer conhecimentos e eu me abrir para esse conhecimento dele, é buscar na literatura, a gente tem aí inúmeros canais, até foi compartilhado aqui, acho que pela Elô, um e-book sobre as estratégias básicas de metodologias, as metodologias ativas mais básicas, e experimentar, né? Eu sei que é muito difícil a gente começar, mas o que eu digo, nós não estamos sozinhos, tá? A gente tem aí, hoje, redes de relacionamento, grupos de amigos, de professores. Então, vamos entender que é novo o momento. Eu não preciso saber tudo, eu não preciso dominar tudo. E o conteúdo está disponível. Vamos atrás, vamos buscar, vamos lidar com as nossas limitações, sim. E dizer, me ajuda, vamos juntos trabalhar. Não é fácil. Eu sei que alguns tiveram que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, sem se preparar. Mas nós estamos juntos nas redes, nos contatos, compartilhando conhecimento, experiência. Vamos confiar que vai dar muito certo, tá? Só dizendo, acho que foi o Elisberto que ele
comentou sobre as estratégias de retorno, elas estão nos pareceres que eu citei, eu já compartilhei no chat, é o parecer 5 e o parecer 11 do Conselho Nacional de Educação / Conselho Pleno, e lá eles têm também a referência das experiências internacionais que deram origem a essa categorização. Tá? Então, ali você vai encontrar material para poder fazer as escolhas, tá bom? E sobre avaliação, eu acho que é o tema que nós vamos poder trabalhar num outro encontro desse simpósio, mas que ela precisa ser uma avaliação do contexto, do cenário e da pessoa, e não de quanto conteúdo foi guardado ou decorado, mas de como essa experiência significou na vida das nossas crianças, dos nossos jovens e na nossa vida. Era isso, Luciano. Ótimo, Rita. Professor Carlos Longo, você assumiu hoje uma Secretaria de Educação, 50% dos seus alunos têm acesso zero à internet na família. O que você faria para pensar o ensino híbrido nessa situação? Televisão. Todo brasileiro, em qualquer lugar do Brasil, no meio da Amazônia, na minha época de fundação, eu rodava o Brasil inteiro. Então, assim, a gente ia no interior da Amazônia, o pessoal tinha uma bateria para assistir a Xuxa, né? Então, assim, a televisão ajuda. Mas eu queria pegar uma ponta aqui, e aqui entre nós, Luciano, não deseja mal para mim, né? Que eu não quero ser secretário de educação nenhum. Bem, eu estava vendo ali alguns comentários até da Laura Coutinho, falando sobre como é que a gente vai treinar os professores. Primeiro, a nossa conversa aqui é mais atemporal, porque educação é curto, médio e longo prazo, né? O mundo mudou, então a gente vai ter que estar planejando, né? Agora, treinar os professores, a gente tem que treinar já. Só que o treinamento tem que ser continuado, né? Quem já trabalhou comigo sabe que eu gosto muito de falar no negócio da caixa de ferramenta, né? Você vai criando um monte de ferramental para os professores. E como a Rita falou bem, e você também, Luciano, nós estamos falando em planejamento. Planejamento é o nosso pensamento de hoje que define o futuro. A gente começa agora, mas ele não termina nunca. A mudança é constante, né? Então, assim, o que eu gostaria aqui de finalizar, porque, assim, é um tema muito amplo, né? Por esse tempo que a gente teve aqui, mas é isso mesmo, assim, não tem muito mais tempo do que isso. Mas eu acho que o fundamental é a gente pensar que, ao invés da gente estar focado na tecnologia, a gente tem que estar focado nas pessoas, na forma de acessibilidade, no tipo de projeto que a gente quer implementar, entender qual é o meu público, tanto interno quanto externo, trabalhar o conceito das metodologias, né? E aplicar aquilo que a gente fala, né? Porque a gente gosta muito de pedir para os outros, os nossos alunos, planejarem, fazerem tudo, mas a gente tem esse defeito de origem, né? Aquela velha história, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? E a gente agora tem que voltar e repensar os nossos saberes. E esse é o grande desafio para o nosso público, né? Mas pensando que a sociedade do futuro, daqui para frente, ela vai precisar muito disso. E se as escolas, as universidades e os educadores não compreenderem isso, eles vão achar outro caminho, né? Porque o aprender a aprender, ele vai existir, né? A sociedade o ser humano é resiliente, ele sabe se superar, tanto que a gente está aí. E olha, prazer enorme estar com vocês aqui, estou vendo um monte de gente colocando no chat, a gente fica assim nervoso, querendo atender a todo mundo, mas é o início, né, dessa jornada, né, Luciano? Terão outros bate-papos, mas eu acho que a coisa mais importante da comunidade, né, como um todo, é a gente estar trocando, né? A gente tem que aprender a trocar nessa comunidade, né? Sem ter aquele negócio, eu descobri a pólvora, eu tenho um negócio que eu não tenho. Compartilhar, trabalhar em rede, discutir soluções, né? Discutir saberes. Escolas, por exemplo, escolas pequenas podem fazer treinamento conjunto, né? Para minimizar custo. Tecnologias podem ser compradas em conjunto. Quer dizer, a gente tem que pensar de forma coletiva, que aí a gente constrói uma sociedade melhor. Obrigado, professor Carlos. Como vocês puderam perceber, eu esqueci de mencionar, o professor Carlos Longo é o nosso vice-presidente
da Associação Brasileira de Educação à Distância. A professora Rita, ela é diretora da Associação Brasileira de Educação à Distância. Na ABED, nós temos mais de 25 anos acumulados de conhecimento, pesquisa e partilha nesse campo que podem colaborar com você a fazer essa transformação digital com a sua escola e enfrentar esse novo momento e ser cada vez mais relevante. Infelizmente, nós temos que parar por aqui. Luciano, deixa eu só dar um alô para a Elô Barilli, que ela mandou um alô para mim, que a gente encontrou lá no FGV Online, então dá um alô para ela, desculpe, volta para você. Ótimo. Estamos vendo muita gente boa aqui participando, graças a Deus. Depois, mande esse link para a sua rede de contatos, para ajudar as pessoas a iniciarem nesse caminho. Nós vamos ter outros encontros. Creio que nosso próximo encontro nós vamos trazer pessoas importantes da área pública para discutir o planejamento do ensino híbrido na área pública, os dilemas, os desafios, os riscos. Não é algo simples, nem todo mundo tem um coração tão bom, a gente tem que se preparar para proteger a educação. Quero agradecer à ABED, ao professor Lito, à Beatriz, a toda a equipe, ao Maurício, e agradecer especialmente, porque não é trivial encontrar pessoas como o professor Carlos Longo e a professora Rita, que têm uma excelente base teórica, uma excelente formação acadêmica e, ao mesmo tempo, sabem fazer e sabem, têm esse coração disposto a compartilhar. Muito obrigado a todos vocês, a todas vocês que participaram, e a gente se despede aqui e ficaremos em contato. Se inscreva no nosso canal e torne-se associado da ABED. Um abraço. Maravilha, um abraço. Tchau, boa tarde, um abraço. Tchau.